E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Segundo vídeo urgente do dia, ok? Então, muito obrigado para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está comentando, todo mundo que está acompanhando o canal, principalmente aos membros, ok? Se você quer ser membro, tem o botão Seja Membro, pode testar, fica uma semana, vai embora, mas eu garanto que você não vai embora, beleza? Vamos lá, porque esse vídeo aqui é muito importante, por isso que dificilmente eu solto 2 vídeos urgentes num dia, porque geralmente não tem, né? Mas esse aqui, ele merece, ele tem que ser liberado para todos urgentemente, porque ele pega 2 bolhas, né? E é importante, muito importante. Por quê? O Tribunal Constitucional de Portugal, ele declarou vários pontos da nova lei de nacionalidade inconstitucional, né? Então, Portugal está vivendo uma questão um pouco parecida com a bolha da Itália. A lei da nacionalidade foi mudada, né? Às pressas, tudo em cima da hora, tudo na correria, jogaram lá, destruiu a vida de muitas pessoas que estavam fazendo as coisas certas, as pessoas ficaram presas num limbo, muita gente que estava no limbo viu a lei falar que não, quem estava aí agora se dana, vai embora, porque a gente está declarando retroatividade e tchau para vocês, né? A lei, o decreto maluco dos ministros Gil Barques na Itália, segue uma linha muito parecida com o que foi feito em Portugal, claro que com pontos diferentes, né? Mas o conceito é o mesmo. Vamos lá. Tem uma questão de perda de nacionalidade e bloqueio, né? Portugal colocou lá uma questão tipo assim, se você cometer crime, não pode mais virar cidadão português, não pode mais reconhecer cidadania, não pode mais fazer nada. Corte Constitucional foi lá, não, isso não pode, uma coisa não anula a outra, né? Perda da nacionalidade conforme o crime que você comete, né? E aí, como a lei já foi mal feita, a corte já marretou tudo, né? Porque o que eles poderiam ter feito na lei? Distinguido quem era ius sanguinis, feito alguma coisa por ali para tentar costurar. Mas não, eles foram atacando todo mundo. Se ferraram também. A corte falou assim, não, isso aí não existe, tá? E também a anulação da cidadania. Essa aí eu até um pouco discordo da corte, mas é só minha opinião, né? A corte é suprema, ela decide. A anulação por fraude sem definição, né? Então eles botaram qualquer tipo de fraude lá e falaram, não, se fizer fraude, dane-se, né? A corte também anulou. E agora vem a cereja do bolo que eu venho falando para vocês faz tempo. Não só eu venho, né? Porque o que eu falo? Eu falo que eu escuto dos advogados que eu acompanho, né? E isso é uma coisa... não é uma coisa na Itália, isso é uma coisa do direito internacional, isso é uma convenção, né? Aplicação retroativa de pedidos pendentes. Vocês vejam bem, né? Eles consideraram inconstitucional o fato dos ministros terem falado, cara, ó, quem já pediu e não deu certo aí, tchau pra vocês, não queremos nem saber. Vejam que eles foram além, tá? E colocaram assim, ó, mesmo quem já pediu, olha o absurdo, mesmo quem já pediu, já entrou com o processo e não foi finalizado, tchau, não vale mais, tá? E vejam bem, gente, o que vocês têm que entender é o seguinte, a corte, ela bloqueou a aplicação da retroatividade, inclusive para naturalização, porque ela falou, não, isso não existe aí. A pessoa não pode ter iniciado uma coisa e aí a gente no meio fala, não, agora eu mudei de ideia, não quero mais. Porque gera insegurança jurídica, tá louco? Vira uma palhaçada, né? Por isso que as pessoas não entendem, parece que está tendo um bloqueio de entendimento, que a Corte Constitucional Italiana, dessa retroatividade, ela já tratou, né? Porque na primeira vez que ela já se manifestou, ela falou, gente... Você nasceu italiano, isso não tem prazo, não vence isso, você já é italiano. O que nós temos que fazer é reconhecer a tua documentação. Veja que a Corte de Portugal nem chegou nesse ponto, né? Nem precisou analisar uma coisa tão absurda como essa. Ela já estava tratando de naturalização, gente. Então pensa bem,
Por que que as duas coisas são parecidas? Porque o cara que está se naturalizando, ele já começou. Ele já foi lá, quero me naturalizar. Ele tem um protocolo oficial, né? E você já nasceu italiano, então é a mesma coisa, né? E outra coisa que eles criaram, é que eles fizeram essa lei em Portugal, foi que nem da Itália, tudo em cima das coxas para aparecer, né? Cancelamento por comportamentos indefinidos. Eles botaram assim, se for alguma coisa que vá contra a tradição portuguesa, mas que coisa é essa? Que é isso aí? Então daqui a pouco, se o cara torcer para o time da Espanha, a gente vai dizer que Portugal tem um time de futebol, cancela a cidadania dele. Porque querendo ou não, o que a lei tá propondo é comportamento indefinido, tipo... O que é isso aí? É óbvio que a corte vai dizer, não, que loucura é essa aí, né? Então, gente, assim, ó, por que essa decisão de Portugal, além de afetar Portugal, é claro, né? Ela é muito importante para o entendimento na bolha italiana também. Porque nós estamos vivendo uma questão parecida. As pessoas... Tem gente que está acreditando piamente no decreto maluco, só porque ele foi convertido em lei, né? E se vocês lerem o que eu deixei na descrição, porque eu vou deixar tudo na descrição aí sobre essa questão de Portugal, vocês vão ver que a própria corte, ela fala que, inclusive, ela está seguindo uma jurisprudência já estabelecida. Vejam bem, isso que vocês têm que entender. A Itália, ela tem uma jurisprudência na questão do reconhecimento da cidadania judicial muito mais forte do que Portugal. Mas muito, eu acho que é o país da Europa que tem mais, uma jurisprudência mais forte no reconhecimento da cidadania, é a Itália. Né? Vocês podem pegar a sentença judicial, cada uma é uma aula disso aí. Por isso que eu falo para as pessoas, procurem ler as sentenças judiciais. Mas eu não sou advogado. Sim, mas você não sabe ler, você não tem interpretação de texto? Então, começa a ler mais, começa a exercitar o seu cérebro, porque senão você vai ser um gado dos ministros e os barcos. Eles vão dizer, dá um mortal para trás, senão perde a cidadania. E você vai dar, fica assim, sabe? Faz B1, senão você não é mais italiano. Ai, meu Deus, preciso fazer o B1, preciso fazer o B1 que ele disse, sabe? Então, assim, gente, a Corte Constitucional Italiana, se vocês olharem a primeira manifestação dela, vocês vão ver que é bem parecida com a Corte de Portugal. Mas aí você vai dizer, André, mas eles não se manifestaram sobre o decreto. Gente do céu. É isso que às vezes eu fico abismado, né? Esquece o decreto, esquece a lei. Você tem que ver o conceito do negócio. Você já não nasceu italiano? A corte já não falou que quem nasceu italiano e nada vai mudar isso? Né? Mas aí foram lá na corte, os juízes falaram assim, gente, criaram uma lei aqui e vocês vão ter que falar de novo isso aí, porque eu preciso de insumo para poder deferir as sentenças. Mas mesmo assim, os juízes que enviaram para a Corte Constitucional, que é isso, pessoal, eu já coloquei os vídeos aqui no canal, tá? Eles deram ganho de causa para os requerentes. E aí você tem que se libertar sua mente desse mantra que colocaram. Foi antes do decreto ou depois do decreto protocolado? Meu Jesus amado, vocês não estão entendendo que antes do decreto ou depois do decreto, a lei maluca que eles aprovaram, falou assim, até quinta-feira à meia-noite você era italiano. A partir de sexta você não é mais. É loucura, você já nasceu. Entendeu como é que funciona o negócio? Você já nasceu, acabou, não pode ter classe de cidadão. Corte Constitucional Portuguesa deu uma aula aí, tá bom? Então, leiam com calma o que está na descrição, respirem fundo, parabéns para a Corte de Portugal. Agora, o que eles vão fazer? Porque muita gente está se confundindo, né? O pessoal queria que a Corte falasse isso, não, essa lei não é, eu vou fazer uma lei aqui. Não, o que a Corte de Portugal fez é o que a Corte da Itália vai fazer, vai dizer, olha, isso na lei está errado. Voltem lá e repensem e façam uma coisa que a gente possa considerar constitucional. Entendeu como é que funciona? A Corte de Portugal fez isso, olha, volta esses pontos aí que a gente não concorda. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, eu fui. Tchau!